Porque igreja que deveria ser muito bom e precisa ser bom em todos os sentidos, se torna algo cansativo, porque as pessoas não respeitam o seu limite. Qual atividade que o senhor fala assim pro público, né, pra mim, fala assim: "Ó, não, essa aqui, geralmente a pessoa só consegue fazer se ela tiver em comunhão com o senhor". Eu sou péssimo para cantar. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Everybody, everybody é todo mundo. Isso em inglês chama de quê? O Wander. O wonderful. Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. E é com muita felicidade que, mais uma vez, trabalharemos o tema sobre santificação. É o que a gente tem trabalhado nesses episódios. Então, se vocês não assistiu o outro, já falamos sobre liderança que leva para a santificação. Falamos sobre a mente, né? A mente e a santificação, como elas se relacionam. Falamos aí sobre santidade no trabalho. Então tem vários outros vídeos aqui no canal. Vai lá, procura na playlist e assista os outros vídeos que falamos sobre esse tema. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro, especialista em investimento. E tenho tido o privilégio de poder ministrar nas igrejas a palestra de educação financeira à luz da Bíblia. Então, se você entende que esse tema é essencial para a sua comunidade, entende que esse tema vai trazer crescimento espiritual e financeiro, que tem tudo a ver com as nossas comunidades de fé hoje, entre em contato conosco em algum dos canais de comunicação que tá aqui, ó, na descrição desse vídeo, WhatsApp, Instagram. Então siga a gente no Instagram. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para receber mais conteúdos de fé e finanças. E aí, o tema do vídeo de hoje é chamado para mais, santidade prática no serviço cristão. E aí, eu não poderia ter convidado outra pessoa tão especialista nesse assunto e que vive tanto esse assunto quanto o meu pastor, pastor Isaías Braz de Lima. Pastor, muito obrigado por ter aceito esse convite. Sei que a agenda do senhor aí é muito concorrida, mas o senhor separou esse tempo para estar conosco. Queria dizer que é um privilégio muito grande. Amém. Eu tenho muito orgulho de ser ovelha do senhor, de ser pastoreado pelo senhor, de estar sob sua liderança. E muito obrigado por estar aqui. Antes de começarmos, né, as perguntas ali, propriamente dita, eu gostaria de saber quem é o pastor Isaías. Pessoal que não te conhece, casado, filho. Beleza. Obrigado, pastor Esdras. Vou chamar de Esdras, pelo grau de amizade. Quero logo de início declarar e dizer que é um privilégio estar aqui. E, na verdade, isso em inglês chama de quê? O Wander. O wonderful. Estar aqui nessa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos permitido. E já respondendo a pergunta fora do escopo que a gente tem previsto, o Isaías é casado, pai de Sara e Davi, e já avô de Beatriz, casado com Suzy há 37 anos. Eu acho que tá certo. Tomara que ela vai assistir, então tá certinho. A Suzy vai comentar aqui Pô, embaixo. com certeza. Mas enfim, Sara, Davi preciosos, e aí a gente já tem a netinha Beatriz. Mas eu acho que tem a ver muito com família, e o chamado lá atrás tem a ver também com família. Um dia desse a gente estava lembrando com o Suzy e ela falou assim, olha, o teu chamado é específico para a família, é uma área que eu gosto, que eu amo, que eu me dedico, que eu me empenho. Então isso tem mexido mais nos últimos anos com a minha vida ministerial, que envolve também, e não tem como, envolve família. Uhum. Pastor, eu sei que eu sou... Eu falar, né, do senhor é uma coisa assim que é muito fácil, porque a gente convive junto ali e as pessoas, né, testemunham muito bem do senhor. E é isso que eu tô falando, é para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, todo lugar que eu chego, que as pessoas te conhecem, falam, você é ovelha do pastor Isaías. Como é que tá o pastor Isaías? Tudo. Então, todo mundo gosta muito do senhor, né? E isso envolve comportamento. Porque o comportamento do senhor ali condiz com aquilo que o senhor prega. Por isso até que eu fiz questão de chamar o senhor para trabalhar esse assunto hoje sobre questão de comportamento, de identidade, do cristão ali. E aí em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu também sou santo. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é, santidade é mais sobre comportamento visível ou sobre identidade espiritual? Como equilibrar essas duas dimensões no cotidiano da igreja? Então, o senhor como pastor titular da igreja,
O que o senhor acha em relação à santificação? É só um comportamento externo? É aquilo que as pessoas veem sobre o pastor Isaías? Ou o senhor também se preocupa com o interno, né? Como é que o senhor consegue equilibrar essa questão do que as pessoas estão vendo e o que o senhor está apresentando para o senhor dentro do seu coração? Legal. Tem um passo antes que esse texto é precioso de Pedro, da carta dele, mas eu preciso ter esse passo antes de responder propriamente a pergunta, ou tentar responder nessa perspectiva. É, Pedro faz um recorte e ele vai lá atrás nas escrituras, no livro de Levítico. Ele comenta sobre isso e ele cita um texto do Antigo Testamento para dizer para os cristãos do início da era cristã, propriamente dito, talvez nos 100 primeiros anos da igreja ali, de dizer algo que precisava ser resgatado. Os cristãos precisavam entender da Gênesis, talvez no sentido quase que literal, da santidade a Deus, do comportamento sim, mas da identidade que eles precisavam ter como crescimento do evangelho, enfim, do avanço do evangelho. Quando a gente pensa sobre comportamento, é algo que começa de dentro para fora, então tem a ver de fato com identidade. Equilibrar isso só é possível olhando o texto de Pedro e olhando na experiência de você observar pessoas, ver procedimentos, ver falas, ver um modo de agir em decisões básicas da vida. Equilibrar isso só tem a ver com uma coisa. Primeiro tem a ver com identidade. Eu me identifico com esse Deus que é santo, que lá atrás já pedia uma santidade, uma exclusividade de adoração, porque aí esse movimento de dentro para fora gera assim um comportamento que inclusive vai ser muito aperfeiçoado no relacionamento com pessoas. Já é um caminho. E o senhor concorda mas a pessoa pode ter uma obra que aparentemente ela parece santificada, a pessoa parece santa, ou que está buscando ali uma santidade, mas na verdade por dentro tá morto, como diz lá Jesus com os fariseus, né? Os sepulcros caiados. Ah, é muito bonito por fora, porque às vezes a gente avalia uma pessoa pela santidade dela com as obras que ela faz, né? O fato dela prestar um serviço social, ou ela ser uma pessoa carinhosa, atenciosa, amorosa, mas por dentro tá tudo podre. Quando a gente trata sobre esse assunto, eu lembro até daquela história do Jeú, né? Que ele mata ali, né? Por ele que Jezabel morre, aí ele acaba com o resto dos profetas de Baal que faltavam, então taticamente, estrategicamente militar, ele foi excelente. Só que aí, no final ali da história dele, Deus fala que recolhe ele porque ele não abandonou toda a idolatria do coração dele. Ou seja, as pessoas também não significa porque só tá fazendo atividade que ela é santa, correto? Concordo e acho que a gente até pode ampliar, porque a gente vai em uma das essências do evangelho que Jesus nos ensinou. A boca fala, o que o coração está cheio. E aí eu insisto nesse movimento de dentro para fora, não tem muito a ver com o exterior. Muito embora a gente veja movimentos hoje na sociedade, nas igrejas, em comportamentos apenas talvez estéticos, sabe, da coisa muito bonitinha de agir assim, porque talvez as pessoas estejam esperando de nós isso, mas não é, o movimento é justamente o contrário, de dentro para fora. Exemplos da Bíblia, exemplos de homens e mulheres como a gente de carne e osso, estão lá, inclusive Hebreus na Galeria da Fé, no Hebreus 11, e que vai sendo estendido um pouco no capítulo 12 de Hebreus, que abre dizendo: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é a nuvem do capítulo 11, da Galeria da Fé, que eram pessoas falíveis, pessoas limitadas, que tinham as suas mazelas, as suas dores, as suas inquietações, mas que precisavam entender isso, dessa pegada muito mais profunda com Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. No domingo agora, passado, na EBD, a gente estudou sobre Enoque, né? Que aí foi a primeira lição dessa nova revista, que falava que Enoque andava com Deus. E um dos critérios de andar com Deus é ter relacionamento com Ele. Como é que a gente tem relacionamento com Ele? Lendo a Bíblia, orando, não é isso? Cultuando, estando em comunhão, não é isso? E o senhor consegue aqui elencar, tipo, atividades, talvez estereótipas, assim, que fala assim, ó, essa atividade aqui a pessoa só consegue fazer se ela estiver santificada. Porque eu entregar uma cesta básica, todo mundo pode fazer. Eu pregar no culto, de púlpito ali, eu traio fãs, né? Mas assim, fala dentro do coração do senhor assim, eu sei que essa resposta é bate pronto aqui. Qual atividade que o senhor fala assim, pro público, né, pra mim, fala assim, ó, não, essa aqui
geralmente a pessoa só consegue fazer se ela estiver em comunhão com o Senhor. Sim, vamos tentar lembrar aí, talvez os mais clássicos vão lembrar que é um corinho da época de criança lindo, né? Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, aí todo mundo lembra, né? Leia, eu sou proibido de cantar na igreja. Enfim, leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Everybody! Everybody é todo mundo. Então, acho que essas coisas básicas, sabe? A gente não pode nunca, nunca esquecer. Então, tentando ser mais sucinto na resposta a você, relacionamento com Deus se dá com muita prioridade e exclusividade, sim. É uma busca da santidade contínua. Então, a gente não pode abandonar leitura da Bíblia e oração. É uma rua chamada de mão dupla. Então, tem que haver isso. Se você fala assim, qual a coisa pontual? Em todo mundo, os cristãos têm uma limitação de um horário reservado. E eu vou ser bem sincero, a gente tinha que alavancar, Esdras. Seja de 5 minutos para 10, seja de 10 para meia hora. Enfim, não faz muito tempo que eu participei, ou nós participamos de um evento em que eu fiquei chocado com aquela cena, porque numa grande instalação de um hotel, num salão de convenções, e aí o palestrante que veio de fora, num contexto talvez fora do Brasil, mas mostrando para a gente, dizendo, olha, quem ora aqui, quem reserva o seu tempo com Deus, meia hora, vai para esse canto aqui do salão. Quem acha que é 1 hora, vai para outro canto. Quem acha que sabe, 15 minutos, quem acha que é 5 minutos. E aí eu fiquei estarrecido, porque a maioria dos 4 cantos, né? Na verdade, o canto principal que encheu com o povo que gasta 5 minutos era onde estava maior. Então, se objetivamente, a gente precisa gastar mais tempo com Deus. A gente fala de temas relevantes, sim, para o cristianismo, para quem é homem e mulher de Deus, mas a gente precisa gastar mais tempo com Deus. Não sei, isso é uma coisa muito de fora o íntimo. Então, a gente precisa, se é 2 minutos, que se dobre para 4. Se é 5 minutos. E aí termino só com um exemplo que diz, né? Atribuem a história do maior evangelista do século XX, que é Billy Graham, de que, por vezes, algumas pessoas que iam chamar ele para conferência no hotel que instalavam eles, o pegavam, né? No bom sentido da palavra, orando horas. E às vezes até a programação era um pouco atrasada porque ele estava orando horas. Enfim, acho que é esse caminho de intimidade com Deus mais prolongada. E eu acho que é por falta disso também, né? Por questão da oração e de andar com Deus, né? Como a gente acabou de falar agora, que a gente até entra na segunda pergunta, que é Efésios 4:1, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Paulo falando, né? Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Isso aqui é muito forte, porque somos chamados por Cristo para uma vocação que muitas vezes a gente não anda de modo equivalente àquilo que a gente foi chamado, de modo proporcional, né? E aí a pergunta que eu faço é, como um cristão pode discernir se o desejo de servir nasce realmente de um chamado de Deus ou apenas de uma vontade própria? Quais os sinais que o senhor observa ao longo dos anos nesse pastoreado? Porque, assim, eu vou ser sincero pro senhor e para quem tá ouvindo em casa e quem é mais próximo de mim sabe, meu sonho era cantar. Meu sonho era louvar, era ser do louvor. Fiz 2 anos de bateria, 3 anos de teclado e não sou muito ruim na música. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue identificar o chamado do que o Senhor tem para nossa vida e a gente acaba fazendo aquilo que a gente quer fazer. E isso a gente vê muito, né? Pessoas exercendo funções na igreja que não foi chamado para aquilo, mas ela quer porque tem prestígio, ou ela acha que tem prestígio, né? Porque tá à frente ali e acha que isso vai trazer algum benefício. Então, quais são os sinais ali que o senhor observa ao longo desses anos de pastoreado para a pessoa identificar, né, esse chamado e andar, né, de acordo com o que foi chamado para isso? Eu sempre gosto de dar um destaque na expressão que Paulo usa quando ele escreve para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Rogo-vos, pois. Ele está clamando, eu acho que a gente poderia até tentar traduzir como está implorando que a pessoa reconheça como ela foi chamada e para que ela foi chamada. Quando há essa confusão de a pessoa não saber onde está, eu insisto com isso, identidade. Porque ao longo da jornada a gente tem visto que as pessoas não sabem nem o que elas são.
E isso é uma coisa que tem a ver com o coração, tem a ver com esse movimento de intimidade com Deus. Então, reconhecer esse chamado tem a ver com identidade, tem a ver com eu sei quem eu sou, as minhas potencialidades, mas as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas preocupações, quem eu sou. Isso foi muito revelado, isso é muito interessante em Atos 9, quando tem a conversão de Saulo, e aí ele é levado, enfim, a gente conhece a história, mas ele diz no seu encontro com Deus de quem é, Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele pergunta a Jesus quem é, ele revela a sua humanidade, que agora ele está, no sentido quase que literal, caído, e ele passa agora a ser, segundo o texto, um vaso escolhido, porque Jesus fala isso para Ananias, vai lá, porque para mim é um vaso escolhido. Então, a pessoa precisa entender quem ela é, porque nós fomos chamados para algo precioso e tem a ver com um relacionamento de profundidade com Deus. E aí isso eu acho que justamente a pessoa acaba confundindo as coisas, né? Porque por não andar com Deus e ter intimidade com Ele, aquele relacionamento de oração que a gente acabou de falar agora, ela acaba confundindo e querendo exercer a função que ela tem, né? Que ela quer fazer. Então, eu acho que o senhor deve ver muito isso nas igrejas, né? Que as pessoas elas só querem fazer aquilo que ela quer fazer e não o que de fato foi chamado, o que é necessário para aquele momento, né? Isso. A gente não sabe o alcance da internet, né? Pode ser que uma pessoa no Japão esteja assistindo aqui esse podcast. Se tiver um pastor agora no início do ministério, o senhor tem 12 anos de ministério, então o senhor já tem uma estrada aí no caminho. Como que o senhor orienta esse pastor a orientar a ovelha quando o senhor percebe a situação? Que eu agora, pastor Esdras, ao invés de ser o líder da educação cristã da nossa igreja, eu começo agora a falar, pastor, eu quero ser ministro de música. E aí começo a me envolver com a equipe de louvor e querer cantar. Como que o senhor, orientando agora para pastores, tá? O senhor fala pro pastor, fala assim, ó, pastor, no meu caso, eu chamo esse irmão perto, oro com ele, como é que o senhor procede dessa forma? Sinceramente, humildemente falando, tinha que reforçar a que você foi chamado, quem você é, o que você pretende fazer no reino, segundo graça e misericórdia de Deus. Porque se ela não sabe para onde ela quer ir, ela não sabe nem para o que ela é, essencialmente. Então tem muito a ver com o entendimento do chamado. Paulo, nesse texto que você citou, ele diz que andeis de modo digno na vocação de que foste chamados. Você foi chamado para isso específico, então trabalhe isso, aperfeiçoe, invista nisso, desde tempo, recursos materiais, se for necessário, e por vezes pode ser necessário, invista muito tempo nisso, em qualidades em todo sentido, não somente de dedicação ao estudo daquela área, mas não tem como ser, eu uso uma expressão às vezes de líder polvo, entendeu? Você quer estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não, não é assim que funciona. Tem a ver com muita aquela situação de você focar numa coisa. Sim, você fala de cantar, por vezes, as pessoas que me conhecem sabem que às vezes eu até vou reger na igreja, eu sou péssimo para cantar, estou tentando aí em dezembro agora, né? Quem sabe cantar lá no culto de Natal. É o que eu tô querendo dizer, irmão, é que não adianta ficar pulverizado em várias áreas. E a palavra, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, é tão clara que Deus usou servos do passado, e Paulo fala disso, que um é braço, outro é perna, outro, sabe, são os olhos, cada um tem uma função. E ele diz até que o menor membro, aquele que a gente até despreza, ele também é necessário no corpo. Então a gente precisa entender esse chamado, e por mais que a gente possa entrar em crise, mas de entender que eu fui chamado para algo específico. Então, apenas um exemplo, tá? Se você foi chamado para varrer o templo, vá da melhor qualidade possível, da melhor forma possível. Não, você foi usado para ser levita, né? Que tem o povo que gosta desse. Tá, então faça da melhor forma. Você foi para pastor, então faça da melhor forma possível para o Senhor te renovar as forças. Acho que tem a ver com isso. O senhor pode contar aquela história que o senhor contou na quarta-feira sobre o discipulado? Justamente aquele porteiro que mudou a história. Sim. Essa história eu vi há pouco tempo, ela não foi assim uma coisa reservada, não. Lembram de... E aí mais ou menos nos anos 1900, é uma história antiga,
que aí conta do Mordecai Ham. É um pregador americano, é um homem de Deus que, à época, fazia trabalhos de tendas, de evangelização forte. Então, ele reunia e pregava em tendas. Em determinado momento de muita gente se aproximando dessas tendas, estava cheio e surge ali 2 meninos, talvez 13, 14 anos. Os meninos se aproximam, querem saber o que está acontecendo. E o culto, o movimento estava cheio. E eles desistem e voltam. E aí surge um porteiro que resolve. Eu achei isso muito interessante. Resolve, não, no meu turno não. Volta aqui, menino. Vou arrumar um lugar para vocês dois ficarem juntos. E aí leva esses meninos. Esses meninos assistem o culto, a cruzada evangelística que o pastor Mordecai Ham fazia, se convertem. E aí me contaram essa história assim. Quem são esses 2 meninos? Billy Graham e o outro cara, Grace, não lembro o sobrenome. Esses 2 se convertem. A história de Billy Graham, todos nós conhecemos, o maior evangelista do século XX. E o outro menino se torna também adulto como ele e é o camarada estratégico que organiza em todo mundo as cruzadas de Billy Graham. E aí, o pregador não sabe, né? Enfim, o tempo passa, mas o que acontece é que a história vai se desenvolvendo. E qual a conclusão que a gente chega? Que não foi Mordecai Ham, o cara. Não tem livro escrito, não tem um nome assim, né? Que todo mundo ficou conhecendo. Também não foi nem Billy Graham, com todo o nosso carinho, respeito, admiração por Billy Graham. E nem foi o outro, o Grace, que organizava as cruzadas. Mas foi um cara anônimo, um improvável, um porteiro que se importou, de fato, com 2 meninos. Isso eu acho lindo, isso é fantástico. Reino de Deus, a igreja tem que ter pessoas, os improváveis, que fazem toda a diferença. E eu termino contando essa história da forma que foi contada, dizendo que a gente tem, às vezes, um discurso, eu tenho que mudar o mundo, mas é muito legal. Mude o mundo de uma pessoa. Isso é fantástico. Muito bom. Nossa, muito bom. E isso é exatamente consubstanciado no tema que a gente está trabalhando hoje. Chamados para mais. Santidade prática no serviço cristão. Acredito que, do que a gente falou até aqui, que santidade prática no serviço cristão é justamente você se colocar à disposição do Senhor para ser usado conforme Ele quer, né? E aí, como estamos falando sobre trabalho cristão, santidade cristã, entra na terceira pergunta, João 15:5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem em mim nada podeis fazer. Pergunta: qual é a diferença prática e espiritual em trabalhar para Deus e trabalhar com Deus? E como isso muda a forma como servimos na igreja? E já vou te pedir para contar também aquela história daquele pastor que a gente ouviu no Café dos Pastores, falando que ele se envolvia muito com, né? Sim. Vai lá. Primeiro que é fazer ao contrário nesse texto. Pegar o finalzinho. Sem mim nada podeis fazer. Fomos acostumados, fomos aculturados, por assim dizer, de, olha, o que eu preciso de material, eu preciso de um carro, eu preciso de casa, eu preciso de itens materiais. Mas a palavra diz, sem mim nada podeis fazer. Me parece que a gente tem e distorce o sentido bíblico de que, não, eu vou fazer isso, eu quero isso, porque a palavra está lá me prometendo. O contexto que Jesus fala com os seus discípulos sobre isso tem a ver com coisas espirituais, inclusive de dar frutos. Não tem nada ali de sentido material. Nessa abordagem, então, eu, quando dou muito fruto para o Senhor, na obra do Senhor, tem a ver legitimamente com coisas espirituais. A prática, ou então a diferença de trabalhar para Deus e com Deus, eu gosto dessa expressão porque quando a gente trabalha com Deus, a gente coopera. Paulo vai falar para a igreja de Corinto que somos cooperadores de Deus. E ele usa metáforas para dizer, olha, vocês são lavoura de Deus, vocês são edifícios. Ele usa elementos, assim como Jesus usou ali à volta, talvez contemplando ao seu lado as coisas que eles estão vendo, para dizer que precisava ser efetivamente um trabalho de cooperação, de entrega. Deus nos faz seres privilegiados de participar de tantas coisas belas na sua obra. Para que a gente não caia numa coisa muito triste nos dias de hoje, o chamado ativismo religioso. De fato, a gente ouviu esse relato e eu fiquei e comentei isso com outras pessoas.
de que você vê no final da vida, propriamente assim, um pastor experiente, e aí dizendo, talvez, de uma das coisas que ele mais se arrepende, é de que ele, e aí, ministério pastoral, fica aqui também um alerta para amigos, queridos, pastores, pastoras, ele dizendo que o que ele mais se arrepende é de não ter se envolvido com Deus, mas com as coisas que diziam que era de Deus. De ter deixado o seu relacionamento com Deus capenga. E aí a gente volta pro texto e diz Jesus pra gente: Senhor nosso, Salvador nosso, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Relacionamento. Me parece que o tempo todo, e é muito claro, que o tempo todo tem a ver, desde o Levítico, ser de santos porque eu sou santo, tem a ver com relacionamento profundo com Deus e não com atividade. Claro, óbvio que as atividades são inerentes, são necessárias, mas não significa ou simboliza relacionamento com Deus. Ele disse assim, né, que eu me envolvi muito com a obra de Deus e muito pouco com o Deus da obra, né? E aí a gente acaba virando profissionais do templo, né? Geralmente. Ou quando a gente não tem esse relacionamento com Cristo. A gente acha que é só chegar lá, abrir a igreja, ou dirigir o culto, ou pregar, ou louvar. E esses dias eu estava até comentando com a minha esposa, pela questão dos 2 filhos que nós temos, né? Temos um filho de 5 anos e uma de 2. E aí as quartas-feiras fica mais complexo, porque a gente não tem, muitas vezes, a classinha ali, né, das crianças. Então a gente fica administrando. E aí a minha esposa, quarta-feira, ela costuma trabalhar no som da igreja. Então eu fico com os 2. Ou seja, as quartas pra mim são muito complexas pra eu assistir o culto, ouvir a pregação e tudo. Aí esses dias meu filho não foi pra igreja e a Agatha ficou na classinha, foi algo assim. Aí a gente participa ali na introdução, aí recebe o pessoal, aí na hora que eu sentei, aí minha esposa pediu água, tava no som, pô, traz uma água pra mim. Aí eu falei, vou ter que ser agora. Pode ser mais um pouquinho, porque senão eu não consigo prestar o culto. Eu não consigo sentar e me alimentar também, porque a gente fica nessas atividades que a gente tem, né, várias aí durante o culto, e às vezes a gente não consegue sentar e ouvir. E aí o senhor fala muito isso também, né? É, lá de púlpito, né? Dizendo que por muitas vezes o senhor chama outras pessoas de fora para pregar, porque o senhor também precisa se alimentar. Acredito que o líder religioso, né, o pastor ali, a pastora, tá diretamente relacionado a isso também, santidade prática no serviço cristão. Eu acho que o líder também ele precisa sentar e se alimentar, precisa ouvir, porque senão acaba ficando tudo muito funcional. A gente acaba preparando, se a gente não se cuidar, a gente prepara a mensagem, mas como uma atividade, não como um alimento ali que tu tá se envolvendo. Fica esboços prontos, falando, né? Verdade. E aí, a quarta pergunta tá em Gálatas 6:9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A pergunta que eu quero perguntar, né, para o senhor é o seguinte: por que tantos voluntários, oficiais e até líderes chegam a um ponto de exaustão espiritual? Como a igreja pode cuidar melhor de quem serve? E é isso aí, o senhor pode falar, né, como todas as outras questões aí de cadeirinha, porque o senhor tem essa vivência. Por que o líder religioso ele acaba chegando à exaustão? O que falta para as igrejas, assim, a percepção das igrejas pro pastor, né? Me parece que a ideia de hoje, ou na verdade o sentimento de hoje, é gente que não tem mais como dar nada e tenta dar. O Wayne Cordeiro escreve um livro, Andando com o Tanque Vazio. É precioso porque o livro é voltado para líderes, pastores, pastoras, gente que está com funções. E a gente ainda há pouco, na questão anterior, a gente falou até de ativismo, né? A gente se relaciona com as atividades que a gente chama de atividade para Deus e não com o próprio Deus, e isso é complicado. Então, sendo aqui bem sucinto, Eras, eu acho que esse cansaço se dá por não respeitar limites básicos, inclusive. Quando se fala de voluntários, eu quero tentar ampliar aqui, eu acho que é muito bom, e por vezes eu falo isso, não só lá na igreja, em outros lugares. A obra de Deus, sim, precisa de voluntários, de gente disponível, mas mais que isso, precisa de gente comprometida com as coisas do reino. Se a pessoa não respeita os seus limites e ela não tem tempo ou ela não organiza o seu tempo, ela vai chegar à exaustão. E se eu falo do Wayne Cordeiro nesse livro precioso que eu indico, Andando com o Tanque Vazio, eu falo de um livreto, um antigo nome Pocket que tinha, Israel Belo,
pastor escreve um pequeno livro dizendo gente cansada de igreja. Porque igreja que deveria ser muito bom e precisa ser bom em todos os sentidos, se torna algo cansativo porque as pessoas não respeitam o seu limite. E a saúde vai para o espaço em todos os sentidos, porque o emocional faz o corpo gritar. E se você não para, a vida te para. E para, às vezes, da pior forma possível. Então, como a igreja pode cuidar disso, criando meios de ter esse alívio dos líderes. Você, em atividade, por exemplo. As pessoas me conhecem, isso não é nada escondido. Deixa eu dar um exemplo aqui, claro, nosso, local, da igreja local. Quando um líder, seja uma irmã, um irmão, um casal vem, pastor, olha, nesse fim de semana a gente precisa sair, a gente precisa ter aniversário de casamento, enfim, a gente tem trabalhado muito. Eu só faço uma pergunta e depois é uma declaração. A primeira pergunta é, irmão, irmã, a sua responsabilidade desse fim de semana na igreja, você já passou para alguém, já orquestrou, já alinhou, tá tudo certinho? A pessoa diz, já é fulano vai estar nesses horários, vai me cobrir. Eu falo, aí já não é uma pergunta, eu já faço uma declaração. Vá com Deus, se cuide. Porque Paulo fala isso para Timóteo. Paulo se vira para o jovem Timóteo e diz, Timóteo, cuida de ti mesmo. Então, como a igreja pode ajudar? Criando esses meios. E, de fato, cara, eu faço isso na igreja. Há pastores, você é um deles, que por vezes eu não prego e eu preciso receber. Irmão, não é... porque o pastor Isaías... Não, eu preciso sentar e ouvir. Porque senão, quando a gente vai ser cuidado, como a gente vai olhar para a gente nesse movimento introspectivo e dizer, eu preciso receber, porque senão só vou dar, e vai chegar uma hora que não vai ter nada e vai a exaustão, e isso gera a exaustão, gera um caos na família, gera um caos na igreja. E sim, vai fazer o corpo gritar e isso não vai acabar bem. Um dia eu fiz isso com os pastores, eu quero terminar essa parte contando isso. E fiz isso com os pastores da igreja, né? É muito legal que a Grécia Antiga ensina que nas tragédias gregas havia um coro e ela é conduzida por um narrador. E a cada anúncio de uma coisa, o narrador contava com um público imenso dizendo, olha, isso não vai acabar bem, então deixa eu aqui fazer, você me ajuda assim. Vamos fazer aqui. Você faz o papel de... Narrador. Não, eu sou o narrador e você é o público. E aí fica então, aqui... Vamos lá. Você em casa também faça também. Isso. Vai. E aí, entenda como pastor, como pastora, como irmão de igreja. Você que não faz exercícios físicos regulares. Isso não vai acabar bem. Você que não cuida da mente, do coração, não perdoa, sabe? Fica remoendo questões de tantos anos, nunca se resolve. Isso não vai acabar bem. É por aí, eu não vou falar tudo. Porque pode continuar. São assim, algumas sentenças, são 5 ou 6 sentenças dizendo que de fato não vai acabar bem. Então a igreja precisa criar esses meios. Eu amo a igreja, eu acho muito, sabe? Mas os nossos domingos são intensos, irmãos. Então é tempo de a gente olhar por esse lado, sim. Não é uma visão individualista. E só um comentário rápido. A essência do evangelho nos ensina isso. A gente faz muito bem, quer ver? Jesus nos ensina isso. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Cara, a primeira parte de coração. Irmãos aqui, a gente faz muito bem. A gente ajuda, a gente suporta, você falou ainda há pouco de cesta básica. Irmãos, as ações cristãs em termos de, vamos dizer, de ação social, sim, a gente faz bem. A gente se importa com as pessoas e para se importar assim com pessoas. Mas essa vírgula, como a ti mesmo, a gente tá capenga. Isso é perigoso. Pastor, e a gente, graças a Deus por isso, né? A Igreja Batista Nova Bereia, eu tô lá há 10 anos, do seu 12, né? A gente vê que é uma igreja generosa, né? Uma igreja que cuida. A gente tem essa cultura de receber bem os visitantes. E aí você que tá assistindo, quiser fazer uma visita lá, no final o pastor vai fazer esse convite para vocês. Mas agora eu estou falando com um pastor representando os pastores. E aí num estádio lotado. No Maracanã lotado. Aí tu pegou pesado, representando o pastor. No Maracanã lotado, assim, de 90 mil pessoas te ouvindo, igual o Billy Graham. Ou então, assim, né? A internet, a gente tem
como a gente diz, né, não sabe onde pode chegar. O que o senhor orientaria, agora representando o pastor, aconselhando ovelhas? O pastor, qual é a maior dor do pastor em relação a essa questão de ser cuidado, né? Qual é a dor que o senhor identifica lá nos cafés dos pastores, né? Nessa caminhada do senhor, em outras interações que o senhor tem, na ordem, quando o senhor vai em reuniões? Se tivesse que falar essa santidade prática no serviço cristão para as ovelhas em relação ao pastor, o que a ovelha que está assistindo pode pensar assim, caramba, eu preciso melhorar isso aqui pro meu pastor? O que o pastor espera de uma ovelha para ela estar em santidade ali com a prática do serviço cristão? Gente, deixa eu fazer aqui um esforço para não chorar, porque não existe, com toda humildade para dizer isso, né? Acho que não existe a maior dor. Existem dores que elas vão se aglutinando, somando dores com mais essa dor, e talvez crie lá uma dor maior. Mas não, assim, eu vou aqui apontar algumas. Talvez uma delas seja a falta de iniciativa, de esperar pelo outro, sabe, alguém vai fazer. Nova Beré não tem essa marca, graças a Deus. Mas a gente vê por aí, né, de informações, de casos reais, constatados, de que sempre tem alguém esperando por outro. Tá? Eu vou esperar porque alguém vai fazer. Eu lembro de uma história, me contaram assim, e eu já usei com os diáconos lá da igreja sobre isso, de que um pastor precisava de novos diáconos. E ele estendeu de propósito um pedaço de pano, uma vassoura atravessada no corredor, que todo mundo tinha que passar ali. E aí ele, de propósito, também deixou um lixinho no canto. E aí ele que precisava de novos candidatos ao diaconato, homens ou mulheres. E ele ficou de longe, escondido, meio. E aí ficou lá olhando, e as pessoas passavam, e tinha gente que pulava o lixinho, pulava a vassoura e seguia. E a constatação dele, eu não posso chamar para diaconato. Tinha alguns que paravam, pegavam, tiravam a vassoura e encostavam na parede. Isso também não dá. Teve um que chegou a parar, olhar tudo, eu falei, agora é esse. Não era. E talvez lá pela quarta, quinta pessoa, veio um irmão e aí pegou, parou, varreu esse lixinho, passou um pano, pegou o lixo, levou para a lixeira. Eu falei, pô, esse... Então, assim, acho que uma das dores é a falta de iniciativa, dizer, alguém vai fazer. Talvez existem outras dores também da não leitura do momento, de um todo, e não só de um pedaço. Talvez seja uma também das dores, eu acredito que seja de a pessoa não entender que igreja é um organismo vivo, que vai mudar, mas não pode mudar a palavra, que vai se aperfeiçoar. Exemplo clássico, talvez eu fale aqui para muitos irmãos, muitos queridos, que a igreja ia para fora com uma caixinha de som e pregava o evangelho. Isso tem que continuar sendo feito. Eu amo isso, é legal. Mas que tal de uma caixinha você ter um palanque em cima de uma carreta e você aperfeiçoar um som melhor? O que eu estou querendo dizer é que processos podem e devem ser aperfeiçoados. Mas a palavra não, a palavra tem que ser, nos princípios dela, sim, ela não pode ser mudada. Então, eu acho que eu respondi a tua questão. Existem dores que a gente ficaria muito tempo falando aqui. Vanildo Teixeira, ele escreve um livro, Lágrimas de um Sacerdote, de que muitas das vezes é muito duro isso, às vezes detalhes da vida ministerial, as pessoas, sabe, você bota o pé na igreja, às vezes não tem um bom dia. Uhum. É duro esse negócio. Opa, e já vão falando as coisas assim, isso é meio complicado. Eu acho que essa falta de humanidade no nosso meio pelo outro, eu não estou falando só para a figura pastoral. Uhum. Eu acho que do tipo assim, como tá? Como é que você Tô dormiu? orando por você. Quantas vezes o senhor recebeu essa mensagem? Sim, não, assim, orando por você é até razoável, é muito bom até. Mas, sabe, esse acolhimento deve ser aperfeiçoado no meio de nós, essa humanidade nossa. Então, estou avessa de muito ativismo, muita coisa que apaga essa chama de humanidade, da chamada que Jesus fazia, né? Compaixão e graça. Por vezes, sempre tem Jesus, né? Pô, o evangelho é fantástico. E aí, quantas citações aparecem lá no texto? E Jesus, movendo-se de íntima compaixão, dava um negócio aqui em Jesus e ele fazia. Então, eu acho que uma das dores, não estou aqui, é essa falta de iniciativa, essa falta de cuidado um com o outro, esse acolhimento, mais do que empatia.
é um estádio de entrega, de uma coisa santa mesmo, sabe, de renúncia às outras coisas e dedicação ao outro. E aí eu posso falar em relação até à minha atividade, né, de finanças. E aí, como eu disse no início, eu dou palestra de educação financeira à luz da Bíblia em várias comunidades de fé cristã e também faço consultoria financeira individual. E um desses públicos são pastores, né? E eu vejo também, pastor, que às vezes a igreja, né, ela tem uma falta de acessibilidade quanto também aos recursos financeiros, porque geralmente as pessoas querem, né, galgar lugares melhores na vida, passar em concursos públicos que remuneram muito bem, mas esquecem que o pastor, ele tá ali também gastando a sua vida integralmente, muitas vezes, para cuidar do espiritual, do sentimental, do psicológico ali da ovelha. Não tem um horário de serviço. A gente diz ali, né, que segunda-feira é folga pastoral, mas muitas vezes, quantas vezes o senhor deixou de exercer, né, esse direito de ter folga ali segunda-feira para trabalhar? E aí eu vejo que uma vez eu ouvi uma fala que dizia assim, né, o pastor, acho que foi até o senhor que falou, o pastor não é que ele tentou ser outras coisas e deu tudo errado e agora ele é pastor. Não, ele deixou de ser policial federal, juiz federal, concursado público, auditor fiscal para ser pastor. E aí também eu vejo essa dor no geral, né? Não tô falando de uma igreja específica, mas tô falando no geral, das vezes a ovelha não ter esse cuidado com o pastor em relação até o carinho ali financeiro, porque o pastor precisa estar bem para conseguir conduzir as ovelhas, entende? Por exemplo, toda autoridade, todo líder de grupo, né, de uma parcela da sociedade, ele tem um conforto para estar bem psicologicamente para conseguir liderar aquele grupo. Então, o comandante da Marinha, ele tem uns recursos lá muito bons, tem carro, tem casa. O presidente da República, né, independente de qual partido que seja, ele tem lá os recursos dele, ele come bem, porque ele precisa estar bem psicologicamente, bem fisicamente, para conseguir liderar uma nação. O comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica precisa estar bem alimentado, bem confortavelmente, para conseguir liderar. E o pastor não é diferente, o senhor precisa estar bem psicologicamente, bem fisicamente e tal. O senhor tem alguma coisa a dizer nessa parte, não de Bereia, porque Bereia, graças a Deus, a gente não tem esses problemas, mas assim, no geral, que o senhor vê também essa falta de sensibilidade da igreja quanto ao cuidado ali financeiro, tipo um plano de saúde, uma remuneração? Vejo sim, em outros lugares, mas aprendi com um grande amigo pastor, e foi na saída dele do ministério pastoral, não por nenhum problema, ele entendeu que o ciclo acabou e saiu. E hoje acho que ele está na região dos Lagos. Talvez, eu soube que ele passou no concurso público e, e também ainda continua no ministério pastoral, mas na saída dele, da igreja de origem, ele falou, ele fez uma lista na época, né? Ah, seria bom a igreja na época, né? Ter uma assinatura de um jornal para que o pastor se atualize. Que seria, assim, um plano de saúde. E ele listou humildemente algumas questões. Ele não estava saindo da igreja por causa disso, mas ele estava querendo deixar um legado para quem chegasse, a igreja pudesse ter essa sensibilidade desse cuidado. Então, na igreja específica, nossa, Nova Beré, a gente não vê isso. Vê um cuidado, sim, com o pastor, mas se a gente pode ampliar um pouco mais, a gente teria que ter esse olhar, se está bem, de orar junto, de segurar as cordas. Eu digo aqui, eu quero deixar registrado, há muitos irmãos e irmãs queridos que seguram as cordas conosco. Então, a igreja tem a ver, a cara da igreja tem a ver com o perfil do pastor. Então, esse cuidado, ele é um ciclo vicioso no bom sentido, né? Uma roda que gira, porque você cuidando do obreiro, o obreiro cuida de você, isso vai... Aí você vai tendo gerações que estão à volta vendo esse cuidado, e isso vai, nesse sentido, abarcando outras pessoas, as gerações que estão chegando, que vão dizer para nós, olha, nosso pastor, nosso líder é cuidado assim, assado. Enfim, é muito legal, é muito positivo. Isso, na verdade, é espiritual, porque Paulo vai escrever para a igreja da Galácia, aos irmãos, os Gálatas, dizendo, olha, não vamos nos cansar de fazer o bem, façamos bem a todos. É esse sentimento, essa entrega de que eu posso fazer o mais. Perfeito, pastor. E aqui da pergunta, ela vem também de encontro com essa questão de obediência, talento, que está lá em 1 Samuel 15:22, que diz assim: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, o atender melhor
do que a gordura de carneiros. Em que momento a obediência a Deus se torna mais importante do que os dons e talentos naturais no serviço cristão? E como isso molda o caráter de quem serve? Então, é mais ou menos igual a pergunta 3, 4 ali que a gente fez, né? Em que momento o senhor acha que, tipo assim, a obediência ela é mais importante do que o serviço, né? Aqui é aquela questão de Saul, né? Ele fez uma coisa que Deus tinha falado para não fazer. Então, assim, ele preferiu sacrificar, preferiu cumprir ali um rito do que obedecer ao Senhor. Como isso, o senhor vê isso na igreja, né? Que isso acontece? É, falando num sentido mais amplo, e aí não falo só da igreja local, há muitos irmãos e irmãs boas com a gente. Há muita gente de qualidade, de talentos. A gente falou de música, nós estamos juntos nisso, eu não canto nada. Mas ainda penso, talvez no projeto 2026, fazer alguma aula assim, musical, não sei, quem sabe. Mas a gente tem muita gente técnica. Quando a gente fala de obediência, fala de, inclusive, ter uma postura de um eterno aprendiz. Porque às vezes, e por vezes, as pessoas são técnicas, têm os seus talentos, mas ela não sabe se relacionar. E não sabendo se relacionar, ela tende a não obedecer talvez uma autoridade, ou um líder, uma figura até mesmo de um pastor, em termos de entrega do serviço ao Senhor. A gente precisa entender, quando abre as portas, como a igreja começa um culto, que a postura ali é de serviço ao Senhor. Então, importa sim obedecer a Deus, as demandas dali do que vai acontecer, principalmente quando a gente fala, eu amo culto de igreja, é algo extraordinário sim, mas importa obedecer a Deus nesse sentido de entrega da vida do coração. Porque o dom, o talento e de coração, Jesus é o cabeça, né? Um outro amigo falou, não, Jesus é a cabeça da igreja. Mas Jesus é o cabeça, a obra é do Senhor, a igreja é de Jesus. Ele envia e continua enviando obreiros para a sua seara. Mas dizer que de que a gente sabe, não, a gente, nesse sentido, meu dom, se faltar ali, Deus não vai mandar, eu acho que é uma meninice. Eu acho que é um milindre que a gente tem. Não sou muito bom nisso. Se eu deixar de fazer isso, não, a igreja, a despeito de nós, vai funcionar. A roda vai girar porque é a igreja de Jesus. Então, importa obedecer, assim, aos princípios da palavra a Deus, ao que Ele está nos ofertando de privilégio para trabalhar na obra, do que, sabe, não, sou muito bom, ninguém, como diz aqueles, ninguém tasca que eu vi primeiro, então isso aqui é. Não, acho que é uma, desculpa, é uma meninice mesmo, a gente achar que não, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Uhum. E às vezes a gente acha que é insubstituível, né? Não somos em lugar nenhum, principalmente na obra do Senhor, né? A igreja tá ali, depois só vai. Quantos pastores já passaram antes do Senhor e vão vir até Jesus Sim. voltar? E a pessoa acha que se não for ela, aquele serviço não vai andar, né? Sim, e aí só para complemento, como isso molda o nosso caráter, molda no sentido de amadurecimento, irmão. E por isso que ainda há pouco eu citei de que igreja é um organismo vivo, que vai mudar, vai aperfeiçoar processo. Eu costumo dizer, pô, se água parada dá bicho, então assim, a gente tem que aperfeiçoar. Molda na medida que eu entendo de que tem, digamos, né? Se você é péssimo no louvor igual eu. Mas digamos que você não canta nada, você não toca nada. Eu ainda arranho algum violão. Davi, meu filho, diz que não aprendeu violão comigo. O menino tá lá uma bênção, guitarrista e tal. Sara também tem lá os seus talentos. Tá tendo umas boas notas no seminário. Enfim, vamos lá. Aí a gente diz assim, não, eu sou muito... Aí vem outro, faz melhor do que eu. Cara, é a obra de Deus. Nunca foi sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer em nós. E aí vou citar de novo o Aino Cordeiro, que é em um outro livro, o nome do livro é Peneirado. Aí tem uma citação dele que eu gravei, amei. E é assim, essa citação. Deus quer fazer uma coisa, Deus quer fazer coisas no mundo, mas primeiro quer fazer em nós. Então, é entender de que o nosso caráter tem que ser moldado, e a Bíblia vai dizer que é crescimento, que é aperfeiçoamento. Muitas cartas de Paulo, ele termina lá dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ou seja, é crescimento o tempo todo. Não dá para ser sempre o leitinho, não dá para ser sempre... Não pode, tem que comer alimento sólido. Pô, vida cristã é, sabe, esse barato de crescimento, e vamos que vamos. E o evangelho só chega até nós, irmãos, porque os caras estavam correndo de Saulo, da perseguição, e morre gente, e vamos naquele desespero, os caras saem anunciando o evangelho.
Então a igreja nesse sentido sabe, esse negócio pungente, sabe, vivo, vibrante, e que nas nossas dores, na nossa mazela, a gente anuncia o evangelho. Eu lembro, o senhor falou agora de Paulo, né? Eu lembro lá de 1 Coríntios 3, que ele fala assim, ó, outrora eu dava leite para vocês, agora eu queria dar carne comida sólida, mas não posso, Exatamente. porque uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, e fica essa meninice toda aí, e aí vocês não conseguem crescer. E eu acho que às vezes a gente vê isso, né, na nossa realidade. As pessoas, não, porque eu sou músico, eu sou pregador, e não vou me envolver com outra Não, coisa. Isso aqui. todos nós somos elementos necessários no reino, indivíduos potenciais, sim, com agruras dessa vida, mas que isso tudo contribui para o reino. O reino é maior que nós, irmãos. Isso é fantástico. De novo, o inglês chama isso de wonderful, cara. Então, viva aí, vamos junto, pá. Tá conseguindo, eu vou te ajudar. Quando eu não conseguir, tu me ajuda e vamos, sabe? Muito bom, pastor. Ó, no final do podcast a gente sempre tem uma pergunta para deixar o entrevistado em xeque. Eita! E aí agora, como uma frase final para resumir tudo o que o senhor falou, chamados para mais, santidade prática no serviço cristão. Como que o senhor resume tudo isso em uma só palavra? Se o senhor tivesse que dar a última palavra agora e morrer. Acabou. Tipo, é a última palavra da vida do senhor, para deixar uma frase para sempre. Qual a frase que o senhor falaria? Viva uma vida de serviço, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Queria te agradecer por ter acompanhado até aqui, mas não ainda encerrou o podcast, porque a gente vai separar esse tempinho aqui para o recado final do pastor Isaías. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que ele vai falar e nesse recado que ele vai deixar, esse convite para você, pastor Isaías. Vai. Você que assistiu, que prestigiou, foi fantástico estar aqui. Sei que você pode e vai, assim, contribuir, compartilhando, recompartilhando. Nem sei se tem esse termo, mas recompartilhando. Enfim, Nova Beré tem desafios maravilhosos, gigantes até. E a gente está hoje com um desafio imenso, que é a Casa da Rumbu. A igreja fica na Rua Pampeiro, em Campo Grande. A rua de trás é chamada Rua Umbu. E a gente está comprando uma propriedade para a expansão do reino. E não é só uma compra, eu falo isso lá na igreja, uma compra de um patrimônio, ou do tipo assim, nossa, agora a gente vai se envadecer porque a igreja está crescendo estruturalmente em termos, sabe, de uma casa. E aí não é só isso, mas eu falo mais do que o importante, a obra que vai ser feita lá na Casa da Rumbu é a obra do coração. Então tem a ver com o reino, a gente está convidando todos aqui a participar desse projeto gigante que tem a ver com expansão, sim, porque aí a gente, não vou falar aqui para não chorar, a gente vê tantos casos hoje de crianças com autismo, com TDAH, com tantas questões, que a gente já sonha com o novo espaço Kids, inclusive com uma sala lá sensorial. Enfim, a igreja precisa incluir. A gente tem um movimento de Libras muito bom que Suzy, minha esposa, coordena com muito sacrifício. Enfim, o Evangelho de Jesus é inclusão, né? Eu creio assim, é a nossa visão de que Jesus é aquele que nos confronta, acerta a vida, ó, vai, não peques mais, e aí o Evangelho vai crescendo. Então, a Casa da Rumbu, Esdras, é um pré-projeto, se eu posso dizer, de coisas muito maiores. E a gente está semeando aqui, talvez, coisas que a gente não vai colher, ou até colha, mas é o pontapé inicial de uma ampliação da igreja local, sim, do ponto de vista estrutural. Mas mais que isso, é a obra do coração, e como a gente começou a falar de santidade, é uma entrega da nossa vida. Santidade na Bíblia dá a ideia de exclusividade do nosso coração para o Senhor. E aí, tempos depois, Jesus vai dizer que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, priorize coisas espirituais na vida. A gente tem esse grande desafio que está convidando você a participar. Vou passar um videozinho agora aí, gostaria que você assistisse, enquanto para ratificar aquilo tudo que o pastor Isaías acabou de falar. Deixaremos o contato do pastor Isaías aqui na descrição. Enquanto o vídeo já tá rolando, pode botar o vídeo. O contato do pastor Isaías vai estar na descrição, o Instagram da igreja. Olá, meus amigos. E aí você pode assistir esse vídeo. Caso queira, para recompartilhar, a gente te manda também esse vídeo no WhatsApp. Um grande projeto. Na verdade, um projeto gigante. E queremos convidar você para participar. Trata-se do projeto da Casa da Rumbu, uma propriedade parede com parede, em que nós queremos fazer um novo espaço Kids, um lugar de capacitação de adolescentes, jovens e adultos. E você é o nosso convidado. Você daqui a pouco verá imagens aéreas da nossa propriedade, dessa nova propriedade, para que você possa
ajudar, indireta ou diretamente. Junte-se a nós. Deus te abençoe. Esta é a nossa região. Nossa igreja está localizada na Rua Pampeiro, número 373, em Campo Grande. A casa da Rua Umbu está junto ao nosso terreno parede com parede. É uma propriedade com 2 casas e um grande quintal em formato de L. Veja com mais detalhes. Ao fundo está a parte de trás de nossa igreja, incluindo nosso 3º andar. Meu Salvador, na cruz mostrou. Junte-se a nós nesse grande projeto. Aí tá o Pix para você fazer a doação. E, como eu disse, se quiser tirar alguma dúvida, contato do Pastor Isaías vai estar aqui embaixo, o Instagram dele, o Instagram da igreja. Queríamos te agradecer por ter assistido até aqui esse podcast. E também informar que você que quer a palestra de educação financeira à luz da Bíblia na sua igreja, só entra em contato com nossos canais de comunicação. Temos também o programa de Impulso Essencial, que vai estar na descrição também, que é onde a gente faz acompanhamento individual ali de planejamento financeiro, investimentos no Brasil e no exterior, aumento de renda e vantagens financeiras do cartão de crédito. Então entre em contato conosco. Muito obrigado por tudo. Se você ainda não segue esse canal, siga, curta e compartilha. E até o próximo vídeo.